Aê! Vamos trabalhar. Rapaziada, ainda no contexto do período entre guerras, hoje a gente vai falar de um dos regimes mais trevosos que a história já conheceu. Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a gente teve um sistema bem bruto na Europa. Nuvens negras pararam sobre a Europa. A história batizou de regimes totalitários, entre eles o nazifascismo. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: não vai ser a primeira vez que a gente vai ter um regime punk rock como esses aqui, não. Não vai ser a primeira vez. O problema é que a história ela gosta de conceito. A história ela gosta de referências, de terminologias. Mas regimes fechados, autoritários, violentos, a gente não vai conhecer somente nesse período. Já tivemos outros, tá certo? Em outros momentos. Mas é que a história, para facilitar a nossa compreensão, ela pega ali em um determinado período, aí chama de uma determinada coisa, outro período tem características, mas aí vai chamar de outra coisa. E esses aqui ficou como totalitários. E aí tem algumas coisas que eu preciso explicar para vocês antes de falar sobre esses regimes, de falar sobre as características e etc e tal. Alguns conceitos que ajudam, tá? Quando o vestibular citam esses regimes, algum desses regimes aí, ou as características deles de uma forma geral. Então a gente vai começar a explicar o seguinte. Primeiro, que eu quero dizer para vocês o seguinte. Os regimes totalitários é a primeira coisa importante, tá? Fique esperto aí. Os regimes totalitários, eles só vão receber esse nome, essa atribuição, aqueles que aconteceram especificamente entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, no chamado período entre guerras. Beleza? A gente vai ter regimes semelhantes depois? Vai. Alguns semelhantes antes? Vai. Mas totalitário é no período entre guerra. É por isso que é interessante, né, a questão da terminologia, para que a gente evite o que a história chama de anacronismo, né? Que é você atribuir a uma época um fato ou um acontecimento que não pertence àquela época, tá certo? Então, totalitário entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Primeira coisa importante. A segunda coisa que eu quero falar é que a gente teve os regimes totalitários de direita, esses ficaram conhecidos como regimes fascistas. E o regime totalitário de esquerda, que vai ser um só, mas vai existir, que é o tal do stalinismo. Certo? Então preste bem atenção. Regimes totalitários a gente vai ter alguns, tranquilo? Aí a gente vai ter os de esquerda, o de esquerda, que é o stalinista, e vai ter o de direita. Então assim, qual seria a diferença básica entre regime totalitário, os regimes totalitários de direita e o regime stalinista, que é o totalitário de esquerda? Característica que diferencia os de direita para o de esquerda e stalinismo é essa aqui, ó. O chamado anticomunismo, tá? Por que essa característica não pode ser aplicado ao stalinismo, a esse regime totalitário de esquerda que a gente vai falar sobre ele? Por que não pode ser aplicado? Ele não pode ser aplicado porque Stalin era comunista, a União Soviética era comunista, tá certo? Então a gente não considera o regime totalitário de Stalin, ou seja, o stalinismo, um regime anticomunista. Os demais, eles não se bateram com os comunistas, eles eram anticomunistas. Então assim, já começa a entender aí que fascistas e comunistas, eles não se identificam, tá certo? As ideologias, elas são contrárias, perfeito? Beleza. E a terceira coisa que eu quero falar para vocês, é o seguinte. Normalmente quando a gente fala de regime fascista, ou seja, do fascismo, alguns então vão lembrar de Benito Mussolini lá na Itália, certo? O regime lá de Benito Mussolini, que surgiu ali por volta de 1922
que sucumbiu durante a Segunda Guerra Mundial. Só que hoje a história, ela entende o termo fascismo como algo mais amplo do que único e exclusivamente o regime de Mussolini, certo? A história, ela considera que os regimes que adquiriram essas características aqui, esses regimes de direita, eles eram considerados fascistas. Então, a gente poderia, por exemplo, dizer que o nazismo de Hitler, ele foi um regime fascista? Pode. Inclusive, eu já vi em vestibular a galera falar o fascismo alemão. E já teve aluno que não marcou, que falou, não era fascismo, não, era nazismo. Aí, o que acontece? Se lascou, né? Porque o regime de Hitler, ele pode ser considerado assim, um regime fascista. Ele foi considerado um regime fascista. Getúlio Vargas, no Estado Novo, foi considerado um regime de orientação fascista. O regime de Franco, na Espanha, considerado fascista. Então, os fascismos, eles aconteceram exatamente, tá certo? De acordo com os regimes que foram surgindo no período entre guerra e que adquiriram essas características. Perfeito? Já o de Stalin não pode ser considerado fascista. Porque o fascismo, ele é de direita, certo? E o fascismo, ele é anticomunista. O de Stalin vai ser considerado um regime de esquerda totalitário comunista frio. Beleza? Tranquilo? E, por fim, eu quero apresentar para vocês, né, os regimes totalitários que surgiram nessa época. Vamos lá? Os de direita, né, os mais famosos. Nazismo, Hitler, Alemanha, fascismo, Mussolini, Itália, mas a gente também teve franquismo na Espanha, com o general Francisco Franco. Nós tivemos também o salazarismo em Portugal, com Antônio Salazar. E nós tivemos também o varguismo, certo? Aqui no Brasil, só que o varguismo, ele existe a Era Vargas, certo? Que compreende ali o 1930 a 45, e tem o varguismo, o Estado Novo, que é o regime fascista, que vai de 37 a 45. Porque quando a gente for estudar Vargas, vocês vão ver isso, né? A Era Vargas, ela é dividida em governo provisório, constitucional e Estado Novo. O Estado Novo é o regime fascista ali. Perfeito? Então olha aí, quantos de direita nós temos? Nazismo alemão, Hitler. Fascismo italiano, Mussolini. Franquismo espanhol, Franco. Salazarismo português, Salazar. Varguismo Brasil, Vargas. O bacana é que, tirando o de Hitler e o Mussolini, que são bem manjados, os demais levam os nomes dos ditadores, né? Franquismo Franco, salazarismo Salazar, varguismo Vargas, né? É isso aí. Entendeu? Então, veja só. E o de esquerda, que é o stalinismo, que também recebe o nome, tá certo? Do emissário de Satanás, Joseph Stalin. Perfeito, galera? Tranquilo. Então, tendo discutido essa situação com vocês aí, agora eu quero falar do contexto em que esses regimes surgiram. Não é uma coisa atípica ou específica do período entre guerras. Na verdade, é algo bem recorrente na história. Por exemplo, o absolutismo monárquico, que foi um regime punk rock ali durante a Idade Moderna, tem algumas características com esse regime totalitário, certo? Era um cara só, o rei, mandava em tudo e em todos, certo? Concentrava todos os poderes ali, era um ditador. Só que é outro contexto. São monarquias, da época moderna, e absolutismo monárquico. Entendeu aí? Mas que características tem? Não são idênticas, mas são semelhantes. Tranquilidade? Então, veja só. Mas o que eu estava querendo dizer para vocês é que a situação que permite a origem dos regimes totalitários, ela não é uma situação inédita e nem atípica, ela é recorrente. E eu vou tentar simplificar da melhor forma para vocês. Tá, eu sempre costumo falar como é o índice de cobrança no Enem, né? É bacana. Regimes totalitários, na verdade, assim, eu não lembro, de 2009 para cá, de ter deixado de fora, não. Não lembro, tá? Pode até ter deixado, mas eu não lembro. Sempre cai. Então, é requisitado, tá? É requisitado. Mas vamos lá! A situação que permite a origem desses regimes
como eu estava falando para vocês, é uma situação recorrente na história. Normalmente acontece da seguinte forma: começa a bagunçar tudo, e aí a sociedade e a própria circunstância do Estado exige um regime forte, exige um regime autoritário. Vamos falar bem rápido para a gente não se delongar, né? Crise do século XIV. Quando chegou no século XV, a Europa estava na merda. Aí estava aquela balbúrdia. E aí o que, é que a galera começou a desejar? Um Estado forte. Vieram o quê? As monarquias absolutistas. Guerra civil em Roma. Roma já estava ali com mais de 100 anos de guerra civil. Você sabe o que é um século de guerra civil? Cabaré da porra, lá na República de Roma. E aí a galera falou, ó, se não chegar ninguém aí realmente para botar moral, já era. Otávio Augusto decreta império, certo? Ele institui um império e mete um regime onde só ele, a partir daquele momento considerado César, né? Ele vai mandar em tudo e todos. Agora quem decide por tudo e por todos, tá certo? No grandioso Império Romano é o César, é o imperador. Mas por que implantou esse regime, já que Roma era uma república e tal? Porque estava bagunçado, estava um verdadeiro cabaré, tá certo? E aí a galera foi lá e beleza. Então assim, acontece. Acontece, né? Eu até lembro aqui naquela polarização louca que teve ali na crise do PT em 2016 com o impeachment de Dilma, né? O Vladislav Temer, ou seja, o Conde Drácula do Temer, aquele mordomo de filme de terror, assumiu e ficou aquela crise institucional. E aí em 2017 começa ali, né, a projeção do Brasil para uma nova eleição que vai rolar em 2018, aí Bolsonaro de um lado, Haddad de outro. Sei que teve gente aí pedindo intervenção dos militares. Então o pessoal se desespera, a galera quer se apegar em algo que eles julgam superior, que dá uma certa segurança. Então foi isso aí que abriu espaço, certo? Então assim, mas vocês falam, porra, mas o que é que aconteceu de tão grave no período aí, nesse período aí, para ter surgido esses... Primeira guerra, minha gente. O que é que aconteceu de tão grave? Guerra! O mundo se acabou-se. Você acha que vai ficar como depois? Tá entendendo? Apocalipse. Então, após a guerra, houve um abalo em tudo. Moral, político, econômico, social. Certo? Então, rapaziada, afeta o diabo todo. Bagunça tudo. No meio dessa bagunça, alguns países sentiram mais o impacto. Entre eles, Itália e Alemanha. A Alemanha, eu preciso falar, a pancada que ela toma com o Tratado de Versalhes, gente. Rapaz, se tu fosse na Alemanha nesse período aí, tu não acreditava não. Eu não lembro qual foi o livro que eu li uma vez. Ah, lembrei! História e Vida, volume 3. De Nelson Piletti e Claudino Piletti. São dois irmãos. Inclusive um bom livro. Ele chega a falar, porra, que a Alemanha passou por um período lá que a inflação chegava a bater 3.000% ao dia. É. Você é um mentiroso, babau. Não. Vá pesquisar, infame, para você ver se você não acha. Tá certo? 3.000%. Velho, eu vi um documentário que eu só não ri porque era trágico mesmo o negócio. Que a galera, pela manhã, tinha um determinado preço das coisas ali, à tarde já enlouquecia. Neguinho pegando um carrinho de mão, porque nessa época a moeda alemã era o marco ouro, era moeda literalmente, não era papel moeda, não, era moeda mesmo, marco ouro. Então a inflação era tamanha que a galera, para comprar pão, precisava botar em carrinho de mão. Vamos ali comprar um pão, pega o dinheiro, no carrinho de mão para comprar pão. Isso é quando tinha pão, e isso é quem podia comprar pão. É uma situaçãozinha caótica, moleques. É brincadeira não, velho. A Alemanha ela realmente ficou debilitada, porque as cláusulas do Tratado de Versalhes em relação à Alemanha foram pesadas. Itália é aquela coisa. Estava na Tríplice Aliança, a guerra estoura. Ah, eu não vou entrar não. Ah, depois eu vou entrar. Só que aí resolve entrar ao lado da Entente. Quando a Itália resolve entrar ao lado da Entente, a Inglaterra chega e deixa muito claro para ela, olha, tu vai entrar
nos apoiando, mas tu é da aliança. Então, o saldo da guerra é responsabilidade sua. Ou seja, o que a Inglaterra queria dizer? Certo? Que se a Itália acumulasse vitórias na guerra, o saldo disso seria dela, ou seja, seria positivo. Mas se ela acumulasse derrotas, problema dela. E aí, rapaziada, pesquise também, a Itália não vence nada na Primeira Guerra. É só pau, meu irmão, por cima de pau. Certo? Então, ela vai ter perdas territoriais, ela vai ter perda material, ela vai ter perda humana, um prejuízo da desgrama. A Itália fica na merda. Na merda, tá certo? A Itália fica na merda. E aí, rapaziada, bagunça tudo. Bagunça, 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 bagunça demais. E aí fica aquela agitação. Interessante que, quando a Primeira Guerra termina, a Alemanha ela se transforma numa república democrática, que é uma república parlamentarista, chamada até de República de Weimar. O governo que vai ser instalado lá vai até se aliar aos Estados Unidos, certo? A Itália, ela permanece também uma monarquia parlamentarista, ela permanece uma monarquia parlamentarista, ela também continua como uma democracia. Só que nos anos que sucedem a Primeira Guerra, nem o regime democrático italiano, nem o regime democrático alemão conseguem solucionar as crises internas. Então esses regimes liberais e tal passam a ficar desacreditados nesses países. E aí o terreno fica fértil para surgir novas opções. Concorda comigo? Itália e Alemanha se arrombam na Primeira Guerra Mundial. A guerra termina, elas saem completamente destruídas, prejudicadas. Os dois países, as duas nações, certo? Seguem com um regime democrático, liberal. Só que a situação dos dois países só se agrava a cada dia que passa. O desemprego, inflação é o pior de todos, né? O aumento também da violência e da criminalidade. A Itália chegou a meter toque de recolher, velho. A partir de tal hora, se você não for para sua casa, o Estado não se responsabiliza pela sua integridade física, pela sua segurança. Brincadeira, velho. É brincadeira, meu. Porra, negócio doido da zorra. Negócio doido da zorra, viu? Então, parceiro, olha só, e minha parceira, veja bem, com essa situação, as democracias liberais da Itália e da Alemanha passaram a ficar desacreditados mesmo. E aí isso abre espaço para que surjam novas ideologias. E é aí nesse momento que eu preciso que vocês entendam o seguinte. O que a galera vai encontrar como alternativa para essas democracias liberais? Aí é que tá. Na Itália e na Alemanha, tio Lu, vocês conhecem mais como Lúcifer, envia seus dois filhos, Benito Mussolini e Adolf Lucifer Hitler, certo? Júnior. Ele envia seus dois filhos, seus dois meninos, e esses dois rapazes vão fundar um partido, respectivamente, na Itália e na Alemanha. Mussolini na Itália, Hitler na Alemanha. Esse partido vai trazer algumas propostas, e aí eles vão inaugurar o fascismo. Inclusive Mussolini é conhecido como o pai do fascismo. Regimes de extrema direita que defendiam essas características aqui. Só que por outro lado, após a Revolução Russa, o tal do comunismo também começou a mostrar suas asas. Então prestem atenção no que eu vou dizer agora. Isso é importante, tá? Democracia liberal na Itália e na Alemanha entra em descrédito. Em ascensão, como alternativa, certo? Crescem comunismo e fascismo. E aí vai rolar uma disputa.
certo? Vai rolar uma disputa. Eu lembro até de um líder comunista lá da Itália chamado Giovanni Matteotti, que ele declarou guerra aberta contra Mussolini, certo? E aí vence quem tem mais força. No caso aí quem venceu foi a extrema direita, foi Hitler e Mussolini. Uma questão importante aqui é que em ambos os países, o que teria possibilitado a vitória dos caras foi o apoio dos grandes empresários. Eu já li até, galera, que o Hitler chegou a ter apoio até dos Estados Unidos. Apoio financeiro da Inglaterra. Aí vocês falam, mentira. No início, certo? Porque a galera pensava assim, ó, não, pelo menos esse cara aí ele é de direita. E se ele vence, o comunismo é derrotado. Porque para a Inglaterra, França, Estados Unidos, o inimigo mesmo era o comunismo. Então se Hitler falava em combater o comunismo, então estava tudo certo. Eles chegaram a ter apoio. Diga aí. O negócio é que esses caras foram estratégicos, eles foram extremamente inteligentes. Eles falavam exatamente o que a galera precisava ouvir naquele momento. Eles arquitetavam muito bem os seus discursos. Eles organizavam de forma minuciosa suas palavras. E eles falavam dentro de um contexto bem coerente. Tá certo? Então, quando você fala em cima da necessidade do que as pessoas precisam ouvir, e você apresenta os seus argumentos, as suas ideias, dentro de um certo tom inabalável de convicção, a possibilidade da galera comprar a sua ideia é grande, é gigante. E aí nós temos dois caras que dominam muito bem isso aí, Benito Mussolini e Adolf Hitler. A oratória dos caras é perfeita. Sem falar que eles também exploravam muito bem mesmo os meios de comunicação de massa para vender essa ideia. Não se fala muito que Bolsonaro, por exemplo, venceu as eleições com o WhatsApp. Certo? É porque o ser humano ele tem uma tendência genuína, tá certo? A comprar aquilo que é compatível com o que ele precisa ouvir. Ele compra fácil essa ideia. Certo? Se você realmente tem um certo tom de convicção, né, inabalável, e você ordena direitinho a sua fala, você convence mais fácil, né? E aí o que acontece? Os caras eles venceram essa disputa aí que aconteceu na Alemanha e na Itália, né? Entre eles, fascistas e comunistas. E para, obviamente, contribuir para essa vitória, ambos tiveram um apoio massivo dos empresários da burguesia. Mas por que os empresários e a burguesia apoiaram esses caras? Primeiro, porque se não fosse Hitler e Mussolini seria o comunismo. Se o comunismo vence, qual seria uma das primeiras coisas que o governo comunista da Itália e na Alemanha fariam? Acabar com a propriedade o quê? Privada de produção. E a burguesia? O que aconteceria com a burguesia? Eu vou dizer a você. Olha para essa mão aqui. Tá vendo? Olha para essa. Ok? A burguesia ia perder tudo o que ela tinha conquistado durante toda a sua trajetória. Porque tudo passaria para as mãos do Estado. Tudo seria estatizado e nacionalizado. Então a burguesia falava, nunca, meu irmão. O cão! Mas comunismo não. Não sabendo ele que quando eles falavam o cão, mas comunismo não. Certo? Seria literalmente o cão que iria assumir. Eles não sabiam disso. Sabe por quê também? Porque eles compraram também as ideias de Hitler e Mussolini. Porque além de saber discursar e falar o que o povo precisava ouvir, certo? E agir dentro de uma circunstância da crise, do caos que estava instalado na Itália e na Alemanha, esses caras eles nunca revelaram as suas reais intenções. E quando suas reais intenções foram reveladas pelos próprios atos deles, já era tarde demais. Certo, galera? Aí não tinha mais o que fazer. Hitler e Mussolini já tinham chegado no topo. Mas, para a glória
certo? E a soberania do nosso poderoso Deus, ambos morreram, glória a Deus, aleluia, na Segunda Guerra Mundial, certo? Eles voltaram para o colo do Pai, né? Eu consigo até visualizar aqui, o capeta, Hitler no seu colo esquerdo, Mussolini no seu colo direito, certo? E o capeta fazendo um cafuné nos dois. Eita Jesus, bom. Mas é isso, rapaziada. Então assim, a gente vai falar, claro, ainda sobre a ascensão de Hitler, a ascensão de Mussolini, a chegada de Hitler, né, ao poder, a chegada de Mussolini. Mas antes eu quero falar para vocês o seguinte. Eu quero que vocês entendam, tá, as características desses regimes, beleza? Então vamos lá, galera. Totalitarismo. Você vai pegar o chefe do executivo, que é o ditador, né? E vai transferir absolutos poderes para esse cara. Então, assim, isso já dá pra gente um norte do que é um regime totalitário. Certo? É quando o chefe do executivo, o líder, ele assume de forma extrema. E a sua autoridade, o seu poder está acima de qualquer outro poder, de qualquer outra autoridade. Eu gosto muito de uma frase de Benito Mussolini para definir o totalitarismo. Foi quando ele tomou o poder na Marcha sobre Roma em 1922 e ele deu a ele o título de Deus absoluto. E aí ele falou assim, que durante o seu regime, né, o seu governo, nada estaria contra o Estado, acima do Estado, fora do Estado. Ou seja, o indivíduo deveria viver em função do Estado. A nação não é soberana, o Estado é. A nação não é soberana, o Estado é soberano. E eles pregavam o chamado corporativismo, ou seja, ou você está ali para contribuir para o Estado, ou o Estado arregaça com você. Se tem uma coisa que esses caras sabiam fazer, de nascença, era perseguir qualquer sombra, eu estou falando sombra de oposição. Quanto mais se você fizesse oposição. Isso aí é totalitarismo, certo? Só que para você ter um Estado totalitário, você precisa intimidar a nação através de alguma força, tá certo? De visibilidade. Essa força é o militarismo. Deixa eu aproveitar aqui para falar uma coisa para vocês. O Hitler costumava dizer que a guerra era o motivo derradeiro da existência humana. Que era na guerra que o homem se aperfeiçoava. Os caras militarizavam, gente, até os dentes. Era um Estado fortemente, extremamente militarizado, onde todas as ações dos indivíduos eram reguladas pela força das armas. Belezinha? Tudo lá era na base da bala, da força, certo? Da coerção, da pancadaria, do silêncio. Converse merda não. Senão esses caras fazem você morrer asfixiado pelo seu próprio vômito. Valeu. Então olha só, militarismo é outra característica desse regime, tá certo? O militarismo. Hitler e Mussolini também tinham uma pegada expansionista, certo? Os dois defendiam, tá certo? A expansão territorial para o fortalecimento do Estado italiano e alemão. Mussolini, por exemplo, ele falava que ele iria restaurar o antigo Império Romano. Ele falava, olha, aqui é Roma, porra. Palco do maior império que já existiu sobre a face da terra. Ele inclusive criou um estandarte e montou uma águia como símbolo. E se você for estudar, era o mesmo estandarte, o mesmo símbolo, utilizado por nada mais, nada menos do que Júlio César, o cara. Tá certo? Ele dizia que ia ser o novo César do século XX e ele ia restaurar o antigo Império Romano. Já Hitler, aquela criança perturbada,
aquela criança dodói. Ele tinha um negócio chamado de Lebensraum, o espaço vital. Hitler pegou a eugenia e injetou na veia, né? Na cabeça dodói daquele demônio. Só os arianos eram uma raça digna, pura e superior. Qualquer outra raça que ameaçasse a superioridade e a pureza da raça ariana. E aí, para isso, ele precisava conquistar esse espaço vital. A gente vai explicar melhor sobre ele na Segunda Guerra, né? Próximo assunto da gente, Segunda Guerra Mundial.